Eu tenho certeza que você quer conhecer mais sobre o papel da mulher no casamento. Então, se você se interessa por esse assunto e realmente é essa mulher que nós temos certeza que quer ouvir sobre mais do casamento, tá aqui esse café que vai nos acompanhar nesse episódio simplesmente excelente. estamos já no nosso 15º episódio, que começa logo depois da vinheta. Bora! Seja muito bem-vinda, mulher, aqui no nosso episódio do Simplesmente Excelente Podcast. Eu sou a Sabrina. E eu sou a Letícia. E juntas, duas amigas, um propósito, nós queremos apresentar para você o Simplesmente Excelente. Exatamente. Esse é um estilo de vida que você pode sim executar, você pode ter esse estilo de vida, porque ele se adapta à nossa essência, à nossa personalidade, à fase da vida que nós estamos vivendo. O Simplesmente Excelente é um estilo de vida que combina dois conceitos: o da leveza, do simplesmente, e o da clareza, de que nós devemos fazer sempre o melhor na condição que nós temos. Então, seja simplesmente excelente junto com a gente. E para saber mais sobre esse conceito, você pode não só acompanhar todos os episódios, nós já estamos aqui no 15º episódio, você pode acompanhar todos eles, mas também nos acompanhar lá no Instagram, né, Sá? Exatamente. Então, você que é mulher multitarefa, assim como nós, vem caminhar com a gente e se tornar essa mulher simplesmente excelente. Nós temos 3 pilares, nós caminhamos com base em 3 pilares: espiritualidade bíblica, mentalidade e desenvolvimento pessoal. Então vem com a gente, faça parte da nossa comunidade. Lá na comunidade, que é gratuita, nós temos todas as semanas um conteúdo exclusivo. Inclusive, a gente aprofunda os conteúdos dos podcasts. Então, você vai poder se aperfeiçoar, colocar em prática. Nós te queremos caminhando junto com a gente. Vamos, meninas! E olha só, onde é que a gente tá, Sá? Hoje nós estamos aqui na nossa capital amada, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na Somos Produções, aqui nesse estúdio maravilhoso e com a parceria da Soul Produções. Então, se você quer saber mais do trabalho, vai estar aqui o Instagram, né, as redes sociais. Isso aí. E todo o nosso conteúdo tem essa marca. A participação da Soul Produções. Muito Mas bacana. Vamos lá, o episódio de hoje nós vamos falar sobre o papel da mulher no casamento. A gente não está sozinha aqui, nós temos uma convidada especial. Não estamos sozinha aqui. Eu quero apresentar a minha amiga Alexandra Benen Krause, esposa do William, mamãe da Isabela e da Rebeca, pastora na Lagoinha Canoas, técnica em sistema de informação, bacharel em direito e psicanalista. Natural de Ibirubá, Rio Grande do Sul, é responsável pelo Lagoinha Gerações, ministério que cuida das famílias da igreja, realizando um diálogo intergeracional, além de proporcionar diversos cursos, dentre eles solteiros, começando certo, escola de noivos, bem casados, homens, mulheres, escola de pais, adolescentes e finanças. Tem como objetivo apresentar os princípios da palavra de Deus, contribuindo assim para a formação de famílias fortes, bem estruturadas e alicerçadas em Cristo. Seja muito bem-vinda, Ale, nossa Coisa amiga. Boa te receber. Meninas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer na vida de vocês, esse projeto lindo que eu tenho certeza que nasceu no coração de Deus. Amém. Eu estou muito feliz e muito grata a Deus e a vida de vocês. Amém. E desejo que vocês continuem, né? Muitos outros episódios e vai Amém. atingir muito todas as mulheres. Amém. Mundo afora, né? Amém. Não só daqui. Isso aí. Tomamos Em posse nome de aqui, Jesus. recebemos. E Lê, ela é a pessoa certa para falar desse tema, Olha né? aí o currículo, Olha aí coisa quanta linda. experiência, já lida isso no dia a dia lá na igreja, Amém. no Ministério das Famílias. Então, a gente quer ouvir, né, sobre esse tema, que é o Exatamente. papel da mulher no casamento. Porque Amém. alguém pode até perguntar, mas tem um papel definido? Não é só eu, né, viver minha vida, fazer as coisas. Será que Deus pensou o casamento? Eu acho que a gente podia começar por aí, né? Amém. Sabe, meninas, que eu tenho pensado ultimamente que tantas mulheres têm se preparado. Ah, eu quero ser médica, vou estudar ali medicina, né? Advogada, vou estudar direito. E será que para o casamento tem se preparado? Tenho certeza que muitas vezes não, né? Nós temos gasto, muitas pessoas têm gasto valores exorbitantes nos casamentos, preparando, fazendo toda uma preparação para aquela data, um valor alto festa, pra né? festa. É Mas e para o verdade. casamento, será que tem se preparado?
Então, o papel da mulher é algo muito importante e que tem que procurar saber. Por isso que ali na igreja, por exemplo, nós temos a escola de noivos, né? Já para preparar para a mulher ter noção do papel dela. Também tem o curso de mulheres para aquelas que são solteiras. E eu costumo dizer que existe papéis, né, para o homem, então, papéis para a mulher e papéis para ambos, né? O que é esse para ambos? Amor, fidelidade, honra, quer dar alto valor. Então, existem esses papéis que são para os dois. Mas existem papéis que são exclusivamente da mulher. E isso nós precisamos aprender para aplicar. Em 1 Coríntios 7:3, diz que o marido, ele conceda à esposa o que lhe é devido e semelhantemente a esposa ao seu marido. Então, existem os ônus e existem o bônus do casamento, né? O marido tem uma obrigação com a esposa, de acordo com esse versículo, assim como a esposa também tem uma obrigação com o seu marido. Mas muitas vezes o que acontece? Muitas vezes nós estamos preocupados, né? E por isso que acontece a destruição de muitos casamentos. Ah, ele não está fazendo isso para mim. Eu não estou recebendo isso. Mas e você? Tem cumprido o seu papel? Você tem feito o que Deus chamou para você fazer? E tem 4 pontos, assim, que eu acho que são os papéis principais da mulher. Que é ser ajudadora, ser submissa, ser administradora do lar e ser amante íntima sexual do seu marido. Eu acho que esses 4 pontos, né, são muito importantes. Muito importantes. E também tem uma distorção em alguns deles. Quando fala aqui que a mulher precisa ser submissa, já, muito provavelmente, muitos começa o problema. Não nos assistindo já não concordam, porque, na verdade, esse termo está distorcido na nossa sociedade. Né? Se tornou pejorativo, né? Se tornou. Parece que é uma coisa ruim. E, na realidade, não é ruim. É verdade. Não é ruim. Não então, eu gosto de resumir que a submissão é estar sob a mesma missão. Isso mesmo, Sá. Estar debaixo da mesma missão. E em Efésios 5, capítulo 5, versículo 22 ao 24, diz que a mulher deve ser sujeitar ao marido como a igreja está sujeita a Cristo. Olha que importante isso aqui, então. Contrapartida, o marido deve governar e exercer autoridade como Cristo. Né? E qual é a autoridade de Cristo? Qual é a liderança de Cristo? Com humildade, né? Não com autoritarismo. Isso que a mulher tem que entender. Servir a um marido que entende a palavra de Deus. Então, muitas dizem, é mais fácil. Mas quando tu cumpre a palavra de Deus, Deus faz milagres no teu casamento. Né? Então, essa submissão é um prazer para a mulher que entende quem ela é em Jesus. E o papel, né, dela. Que não tem nada a ver com uma diminuição da mulher, né? Não tem a ver com uma humilhação da mulher. Porque você está debaixo da missão de um marido que te ama, é um prazer, é um presente, é um cuidado. É muito maravilhoso, né? A gente poder vivenciar isso. E aí é que tá. Porque, assim, é interessante, né? A gente falar sobre o papel de cada pessoa, o papel do casamento. Nós não estamos falando aqui de achismos, nós estamos falando do que a palavra de Deus traz. Então, até para que essa mulher possa receber isso com um coração mais aberto, né? Aquilo que nós vamos falar aqui, a gente não está aqui para ditar alguma coisa, né? Ou para falar assim, tá tudo errado dentro da sua casa. Não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com a gente olhar para a palavra de Deus e entender como o Deus que criou a família pensou cada papel, estruturou cada papel, porque é uma engrenagem perfeita. É verdade. Quando o marido está no seu lugar, a esposa está no seu lugar, os filhos estão no lugar, o pai e a mãe estão no lugar, porque se a gente for abrir pro amplo da família, não só para a família ali que está dentro de casa, né? Como a gente começa a falar em parentes, o papel da sogra, né? Da mãe. Se a gente coloca cada coisa no seu lugar, a gente vive uma engrenagem perfeita, né? Que foi aí que Deus planejou. Seguindo o que está lá desde o início, né? Em Gênesis, né? Vai deixar seu pai e a sua mãe, vai se unir
a sua esposa, né? Então já tem ali, já começa uma separação. Exato. Por isso que a gente precisa estudar sobre o casamento. Porque a gente sai da casa dos pais. E aí a gente vai, né? A gente vai abandonar aquele lar, deixar aquele lar que a gente cresceu, aprendeu, que era um lugar que a gente tinha uma responsabilidade que é totalmente diferente da responsabilidade que a gente vai ter agora em outro lar, com uma pessoa diferente, porque essa é a questão, as pessoas são diferentes. Sim, exatamente. E aí, por isso que a gente precisa estudar e precisa entender. Verdade. E é só uma questão de hierarquia, né? De organização. Na Bíblia também diz que, em 1 Coríntios 11:3, diz que Cristo é o cabeça do homem, o homem da mulher e Deus de Cristo. Né? Então, se Deus é o cabeça de Cristo, será que Deus é mais importante que Cristo? Não, existe a Trindade. Cada um tem o seu papel, mas todos eles são importantes, né? Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. Assim como a mulher, ela não é menos importante por ela ser liderada pelo homem. Né? Deus, ele fez o homem e a mulher, segundo a sua imagem e semelhança. Exato. Quando fala de homem ali na palavra de Deus, não é o homem do sexo masculino, mas é o homem humanidade. Deus não faz acepção de pessoas. É só uma ordem mesmo para ficar melhor organizado. Precisa alguém para liderar. E é tão interessante porque a gente já vem com uma carga, quando a gente casa, né? A gente já vem com uma carga cultural, a gente vem com uma carga de experiência, vivência, e até, muitas vezes, a gente já sabe o que a gente não quer. A gente pensa assim, não quero o casamento que eu aprendi, que eu vivi, né? Às vezes do pai, da mãe, de uma pessoa próxima. Eu não quero isso. Às vezes, a gente não tem nenhuma referência boa de um casamento que deu certo, que foi sadio, que foi bom. E aí, às vezes, a pessoa se converte, ou às vezes se converte já casado, ou se converte e se casa, e não para pensar um pouquinho, para estudar, para entender. Eu lembro que eu me converti com 16 anos, e aí, quando eu e o Gui, a gente estava assim, prestes a casar, e eu sabia que eu já estava numa caminhada pastoral, e eu sabia que eu ia me casar com um homem que futuramente seria pastor também. E eu tava assim, meu Deus, como é que vai ser esposa de um pastor? Como é que vai ser isso? E eu fui atrás de algumas leituras. E um dos livros que eu li e que me impactou é um livro do Derek Prince que diz, o nome dele é Deus Forma Casais. E aquilo ali mexeu comigo. Nesse livro escreve ele e a esposa escreve algumas partes também. E ela compartilhava algumas coisas de uma vida, de um casamento funcional, de uma vida de submissão. E eu pensava, Senhor, eu preciso aprender isso. E uma das coisas que ela falava ali é que quando o Derek ia ministrar em outros países, em outros lugares, ela sempre acompanhava. E ela fala assim, e eu sempre entendi que eu precisava promover um ambiente seguro para ele, um ambiente de conforto, para que ele se preparasse da melhor forma possível e pudesse dar o melhor no púlpito. E ela falou assim, eu sei que ele gosta de tomar um chá. Olha o detalhe do detalhe. Isso eu tô falando de algo que eu li há uns 14 anos atrás. E não esqueceu, né? Eu nunca mais me esqueci. Ela disse, eu levo sempre a xícara do chá dele, o chá que ele gosta, e um lugar para esquentar a água. Porque eu sei que faz bem para ele enquanto ele está ali se preparando para ministrar. E um dia me perguntaram, você não se cansa disso? Eu disse, o que me custa? O que me custa fazer isso? E eu sei que quando ele está ministrando, cada testemunho que está sendo dado, eu faço parte disso. Que aquele chazinho que eu preparei na xícara dele, com a forma que ele gosta de tomar, fez parte para aquela entrega. Então, assim, estar debaixo da mesma missão. Fazer parte disso é incrível, isso tem que ficar muito claro. Então, a submissão não é o que a gente escuta por aí, quer ser menos, quer, né, ser submissa no sentido ruim, mas sim no sentido de estar sobre a mesma missão. Fazer parte, fazer parte. O resultado é para todos. É o conjunto da família. A família é uma equipe. Isso. Olhar para a Deus família criou como uma ali equipe. também a mulher, né? Eu creio que
e ter esse papel de auxiliadora e de ajudadora, não é que Deus está nos rebaixando, mas pelo contrário. Deus viu que sozinho o homem não ia conseguir fazer todas as coisas perfeitas. Então, é uma honra para nós sermos chamadas por Deus para ajudar a cumprir todos os papéis. Uau. Sozinho ele não ia conseguir. Exato. Então, nós estamos aqui para somar. Que a frase do texto diz, né? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora idônea. Ou seja, alguém que corresponda. É alguém que vai estar junto, porque vai estar apta. Não é alguém menor, é alguém que corresponda. Isso. Então, a solidão, né? Deus já viu que a solidão não era boa e que sozinho ele não ia conseguir fazer tudo. Então, tá ali, né? A resposta de Deus. E Sato trouxe uma coisa que eu também acho muito legal da gente trazer aqui, que é mais uma divergência da vida do século XXI em família com a palavra de Deus, que é quando a família não é uma. Sabe? Parece que cada um tá puxando por um lado. Então, o marido tem os seus próprios sonhos, a esposa tem seus próprios sonhos, os filhos têm seus próprios sonhos. E aí se torna uma bagunça. Verdade. E chega um momento que parece que não dá mais para andar junto. Porque não estão debaixo de uma mesma missão. Não estão com o mesmo olhar. Eu lembro também, trazendo mais uma história lá do passado, mas que também me marcou muito. Eu era recente convertida e eu fiquei muito próxima de uma amiga que era filha de um pastor, que era um líder e tal. E aí ia ser necessário que esse pastor mudasse de estado. E ela veio me contar, disse, olha, nossa família vai mudar de estado, porque o pai vai pastorear agora uma igreja em outro lugar. Então, a gente estava no Rio Grande do Sul, ele ia pastorear na Bahia. Só que a gente está falando de uma época que não tinha WhatsApp, não tinha, a gente não era tão fácil ficar próximo. E eu disse para ela, e como é que tu tá com isso? Porque eu pensei, que ruim trocar de escola. Ela disse, não, o chamado do meu pai é o chamado da família. Bah, legal, entendeu? Nós somos uma família pastoral. E ela tinha 14 anos, 15 anos, não sei. Então, entender isso... É verdade. É a importância de entender isso. É bem importante o que tu falou, porque, assim, a mulher, ela tem esse chamado de auxiliadora. Isso não é só no casamento. Né? Quando nós casamos, sim, vamos auxiliar o marido, os nossos filhos. Mas quando somos solteiras, nós vamos auxiliar o nosso pai, os nossos irmãos, né? Quem é gerente de uma empresa vai auxiliar, né, os outros homens, porque a mulher tem algumas percepções que os homens não têm. Né? Na igreja, vai auxiliar o seu pastor, vai auxiliar os irmãos em Cristo. Então, essa característica da mulher não é só para as casadas, nós nascemos com isso. Uau, e vai ser para o bom. resto da nossa vida. Seja viúva, solteira, divorciada, Muito somos bom. auxiliadoras. Nós somos chamadas para aglutinar, somar, sabe? Não para dividir, Nós né? temos uma sensibilidade que o homem não tem, né? Muito bom. Então, é muito lindo quando isso. a gente vai entendendo esses 4 papéis, né, que tu trouxe aí, vai tendo clareza e vai vendo que a palavra nos traz essa clareza. Porque eu não aprendi isso quando eu casei. Eu aprendi no decorrer da jornada. E muitos que aparecem, né, nos gabinetes pastorais lá, é assim. Não é que, eu quero me separar. Não é, talvez está disfuncional algum papel. Porque se eu não faço o meu papel, tô fazendo o papel do outro, já tá disfuncional. E se torna um peso também. Isso, a conta não vai fechar. Isso pode ser... Eu tenho um perfil mais dominante, as sanguíneas e coléricas têm esse perfil, mas se a gente querer dominar em casa, não vai dar certo. Uma hora a gente vai cansar. Muito que a gente recebe nos gabinetes mulheres sobrecarregadas e exaustas é porque elas estão fazendo o que elas não foram chamadas para fazer. Com certeza. E começa Perigo, né? em casa. Com certeza se torna um peso, emocionalmente doentes, porque estão fazendo coisas que não foram chamados para fazer. Exatamente isso. Um dos pontos também que eu falei aqui, que é a administração do lar. Eu acho que é importante falar sobre esse papel, porque, sabe, tem um tabu, assim, algumas igrejas ensinam que mulher não pode trabalhar fora, né? Só que o que é o certo e o que é o errado? O certo não é se atentar se pode ou não pode. O certo é pensar se está negligenciando as tarefas do lar ou não. Porque o papel da mulher é cuidar da casa. Pode ter uma empregada, né? Alguém que vai estar auxiliando na casa. Contribuir. Pode, não tem problema, sabe? Mas será que está conseguindo trabalhar fora e também cumprir o seu papel de cuidar
cuidar ali da casa, né? Ai, tá faltando arroz, tá faltando feijão. Quem tem filhos, né? Ah, a calça dos filhos tá muito curta, precisa comprar uma calça maior, né? Tá cuidando bem do marido. Então, acho que é algo importante, E sabe? a gente conta com a ajuda do Espírito Santo, Com né? certeza. Pra esse discernimento. Eu pensei que tu ia dizer, conta com a ajuda do esposo, porque lá em casa eu conto com a ajuda do eu conto esposo. também. Pra lembrar se faltou arroz. Eu conto. Mas o que eu quis dizer, assim, é que às vezes a gente pensa, a gente quer a receita pronta. É verdade. Eu quero saber se eu posso trabalhar fora ou se eu tenho que ficar em casa. Eu quero que alguém me diga. E quem vai te dizer isso é o Espírito Santo. Amém. Porque a Verdade. tua estrutura familiar, estrutura social, a tua rede de apoio, Financeira, exatamente, vai te responder isso, né? Então, com a ajuda do Espírito Santo e da esposa, a gente vai conseguir entender de fato qual é o tempo que eu estou vivendo. Amém. A gente bate muito nessa tecla aqui, que a gente, ao longo da vida, vai viver fases, né? Você tem as suas filhas, elas já estão numa idade que talvez te permitam uma liberdade maior ou não, né? Mas como é que eu vou dizer assim? É diferente da nossa vida, que hoje nós não temos filhos. Então certeza. a fase é outra. E não O é uma momento é regra, né, outro. Lê? Ai, você precisa parar de trabalhar para ficar. Cada uma sabe, tem mulheres que, se parar de trabalhar, vão ficar doentes. Porque trabalharam a vida toda. Exato. Então, cada uma tem que saber de si mesmo, como tu falou, com a ter ajuda essa do Espírito sensibilidade. Santo. Ter essa sensibilidade. Exatamente. Eu tenho testemunha nessa área, porque eu trabalhava numa multinacional, trabalhava com vendas. Eu era bem empregada, tinha um bom salário. E quando eu engravidei da Isabela, que é a minha filha mais velha, eu senti no meu coração de parar, né? E o William, né, meu marido, ele não conseguia entender isso, porque pensou, né, puxa, e aí vai faltar. Só que Deus havia falado comigo. E aí eu só orei, e eu lembro que um dia ele chegou e falou, eu senti no meu coração também, e eu creio que Deus vai suprir. Depois disso, Deus fez tantos milagres. Uau, que lindo, Deus, né? ele não... Como é uma empresa multinacional que ele trabalha, de ano em ano que pode receber promoções, né? Sei que ele foi 3 vezes promovido, Deus Glória a supriu, Deus, assim, olha só. financeiramente. Que lindo. Deus fez um milagre na nossa vida. Mas porque nós entendemos que eu ia ficar em casa, não simplesmente para estar com elas, mas para ensinar elas no caminho, sabe? A palavra de Deus. Isso. E é tão lindo porque a gente não torna isso uma doutrina. Não é uma regra. Foi uma direção pra ti. Pra mim. E que e se não é uma direção de Deus, se alguém, eu vou parar, da minha vontade, pode ser que dê tudo errado. Exato. Porque não é uma Exato. direção de Deus. Exatamente. Mas tu teve esse. Não, meu momento agora é ficar no E lar. às vezes a gente, se a gente pegar a história, né, a mulher, a gente fica pensando assim, mas é que antigamente a mulher não trabalhava fora, mas é que o trabalho também era dentro. O trabalho era dentro de casa, com as famílias. Então, por exemplo, se tinha lá a questão da agricultura familiar, então aquilo ali era tudo junto, as crianças Com certeza. ajudavam. O homem pescava e ela cozinhava, né? Era tudo junto. A mulher comercializava em casa, ou ela Claro. costurava, ela fazia alguma coisa. Então, havia também uma renda, mas era tudo junto. E a gente vive um outro tempo hoje, que muitas vezes a renda da mulher é necessária para complementar dentro de casa. E se eu trouxer esse peso, sabe, que eu tenho que sair para trabalhar, que eu tenho que ficar em casa, eu não vou sair do meu trabalho, isso pode trazer vai prejudicar às Vai vezes. ficar doente. Exatamente, a mulher. Ou às vezes a mulher que ela não se enxerga só dentro de casa, brincando com o filho. Ela não, sabe, ela não consegue enxergar o todo, porque, enfim, uma série de situações. Então é necessário uma direção do Espírito Santo, Amém. clara, né? Isso. Mas é necessário buscar essa direção. Buscar e pensar sempre assim, sabe? Se eu não estou negligenciando o meu lar, não tem problema nenhum eu trabalhar fora, né? Mas como eu falei antes, às vezes, né, são pessoas que precisam trabalhar fora porque sentem essa necessidade psicológica. Aí o maridão vai ajudar, né? Vai ajudar em casa. Se puder contratar alguém para estar ajudando Sim. também, vai ser bênção. Eu sempre digo que eu preciso de uma mão, porque eu nasci sem uma, então alguém tem que me dar uma mão lá em casa. É uma boa desculpa. Tá usando isso.
Eu Beleza. preciso. Mas voltando, então, é auxiliadora. A gente já entendeu aqui que não é ruim também. Pelo contrário, é uma habilidade poderosa que nós temos. Com Que Deus nos certeza. deu para vários ambientes, inclusive no papel do casamento. Isso. Submissão, Submissa. administradora do lar. Isso. E amante sexual, gente. Ai. Agora explica pra gente um pouquinho mais. Gente, Esse episódio é para maiores de 18 anos. ai, gente, esse tema é um tema polêmico, né? Mas muito importante, porque tem muitas mulheres, sim, negando que é direito do seu marido. E da mesma forma, o marido negando a sua mulher, né? Mas aqui nós estamos para falar de mulheres. E com isso, tem praticamente enviado os maridos para um adultério, para uma traição, né? Isso, a Bíblia diz que a mulher não deve negar ao seu marido que lhe é de direito, semelhantemente também, né? O marido também não deve negar a sua esposa. Então, essa área tem uma ligação espiritual. Quando nós temos relação, não é só o corpo que une, né? Os espíritos, eles se unem, há uma ligação de alma. Então, eu sempre digo assim para os casais que tem duas coisas. Eu pergunto assim, né? Se está tudo bem, geralmente, tá tudo bem, né? A mulher diz, mas estão orando junto, estão tendo relação sexual. Então, são duas coisas fundamentais para unir, sabe? O casal emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Então, isso é algo que não pode ser negado. Eita. Né? A Bíblia diz que somente por mútuo consentimento, Sim, uma combinação por pouco por tempo, um propósito, por né? um propósito, E por pouco tempo. por pouquíssimo E tempo. combinado. Combinado. Esse pouquíssimo tempo é Tem muita pouquíssimo gente, tempo. muitas mulheres que eu já ouvi falar que fazem jejum, que isso não é certo, né? Jejum de sexo. Ou tão bravas com o marido, barganha, então negam. E aí tem um outro problema, né? Que a gente já estudou um pouquinho sobre a manipulação, né? A Bíblia fala sobre o pecado da feitiçaria, a manipulação está muito ligada a isso. E a mulher, ela tem isso, às vezes até se gaba de ter isso. Aí lá em casa, eu sou o pescoço. Eu que viro a cabeça para onde que eu quero. Né? E isso não é algo bom. Isso não é algo que a gente deva fazer. E quantas vezes o casamento está entrando numa série de problemas por conta dessa barganha, por conta dessa manipulação. Se não fizer o que eu quero, não vai ter hoje de noite. Né? Tem uma série de frases que ficou marcado ali para a mulher. A questão da dor de cabeça, todo mundo não sei aonde. O pastor Cláudio Duarte que cura, né? Então, são cuidados que a gente tem que tomar, nós como mulheres cristãs, mulheres multitarefas que às vezes estão muito cansadas no dia a dia e aí vão deixando de lado, como se isso não tivesse valor, como se fosse algo que a gente pudesse negociar, algo que pudesse talvez deixa rolar quando tiver afim, né? E aquele amor entre o casal vai se esfriando, né? O cuidado vai se esfriando. Cuidado. E assim, né, meninas, às vezes existem algumas fases que a mulher não vai ter o desejo, sabe? Que vai estar passando alguma dificuldade. Eu sempre digo, né? Se procura médico para tantas coisas, por que não procura para isso também? Ver como é que tá a questão dos hormônios, se tá precisando, né? Fazer alguma coisa para melhorar. Conversar com o marido, às vezes falta o diálogo, tem vergonha, tem medo, mas tem que ser uma parceria, né? Então não pode ter essa vergonha e tem que procurar ajuda, porque inúmeros fatores podem contribuir para ter essa falta de libido, né? Tantas coisas. Sim. Tanto questão de engordar, emagrecer, depressão, alguns tipos de medicamentos que são tomados, problemas, às vezes é mental mesmo, né? Às vezes é um problema no trabalho, né? Ou um excesso de funções, um acúmulo de funções. Um cansaço, né? Enfim, Isso. tem vários motivos, mas aí entra a comunicação, né? Que muito provavelmente é algo que a gente vai falar aqui também, né? A gente falou do papel e aí a gente te pergunta, né? O que pode ser mais disfuncional no casamento atual, né? Certo. Para mim, o que pode ser mais disfuncional é não colocar na sua devida ordem, assim, a ordem de prioridades, tá? Que para nós, né, nós aprendemos, inclusive, com o livro do pastor Luciano Subirá, gostamos muito dele,
Propósito da Família. Amo esse livro. A gente conversou muito sobre esse livro quando a gente estava lendo essa. E ele diz que tem uma ordem de prioridades e nós cremos dessa forma. Que é, em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, a família. E aí a gente tem um ponto importante, que é, em primeiro lugar, sempre o marido. E depois os filhos. Sim. Porque tem gente que inverte isso também, né? Sim. O trabalho e aí a igreja. E aí, quando a gente fala, né, o primeiro lugar o marido, depois os filhos, vai ter, mas eu amo, mas não tem nada a ver com grau de amor, né, com grau de entrega, entendendo o lugar de cada coisa. Exatamente. Até porque os filhos nós estamos criando para um dia eles voarem, né? O marido vai ser alguém que vai ficar conosco até o fim, até que a morte separe. Não, eu acho, eu posso estar errada porque eu não sou mãe ainda, né? Mas eu imagino assim, que os filhos já é uma coisa natural de tu amar. Isso. E de tu querer dar prioridade. Então, se não tem essa clareza, tu já... Aí, vai negligenciar, mas tu vai esquecer o marido já de cara. Então, já tem esse lembrete, ó. Opa, porque os filhos não precisam desse lembrete. Não. Eu imagino, não Tá sendo certo, mãe. Exatamente isso. Então, Muito acho que bom. por isso que Deus é tão perfeito no que Ele escreve, deixou pra gente. Porque Ele já sabia, não, os filhos, não preciso dizer que ela precisa amar os filhos. É verdade. É E a natural. questão da prioridade de ficar em quarto lugar a igreja, não é que seja menos importante também. Né? Todos esses 4 pontos, né? Deus, família, trabalho e igreja são importantes. Mas tem muitas pessoas que têm se entregue à igreja, né, muitos ministérios e deixado a família de lado. Conheço inúmeros pastores que acabaram perdendo seus filhos, né, para o mundo. E isso eu escutei inúmeros relatos de filhos. Sim. Porque o pai era a mãe era alguém dentro da igreja e alguém dentro de casa, né? Diferente um do outro. Então, nós não podemos negligenciar a nossa casa, a nossa família, é o nosso primeiro ministério. É tão depois de importante Deus. esse tema que a gente está trazendo aqui, porque lá em Provérbios 14 a gente aprende, né? A mulher sábia edifica a sua casa. Então, ela tem, a mulher, mais uma vez, auxiliadora, ajudadora, ela tem essa capacidade de edificar, mas a tola, com a própria mão, a destrói. Então, a base que a mulher traz para dentro de casa, ela é muito forte, porque a própria palavra vai falar a respeito disso. E aí, por exemplo, às vezes a gente tem uma esposa que, se ela não entende o grau, a prioridade que eu preciso dar, eu posso também estar trazendo um problemaço para o meu marido, porque aí tem lá na igreja uma programação a semana inteira. Aí, às vezes, a mulher, ela, sei lá, tá naquele momento em casa cuidando dos filhos, ela vai poder dormir um pouquinho mais no outro dia e ela quer ficar até tarde, quer ir todos os dias, quer participar de todas as programações. E o marido, às vezes, está cansado. Sim. E ela fica dizendo, mas esse homem não quer ir para a igreja. E não entende a importância do marido estar buscando recurso para dentro de casa, para dar um conforto para a família, para sustentar o seu lar. Então, se a gente se perde nessas prioridades, a gente está causando um problema gigantesco. Com certeza. Que com pode certeza. não aparecer na hora, mas a conta vai chegar. Vai chegar. E além disso, sabe, dessa ordem de prioridades, eu também acho que o que torna disfuncional é essa inversão de papéis, como foi falado no início, e também a falta de comunicação. Isso. Perfeito. A falta de comunicação. Tem famílias, né, que trabalham, o homem e a mulher trabalham fora e chegam em casa e não conversam. Eles são desconhecidos. Ninguém sabe o que está passando. Diversos relatos de pessoas que chamam pelo divórcio, né? E vai conversar e vai verificar o que aconteceu, é porque não tinha diálogo. Às vezes é uma coisinha para ajustar, sabe? Exatamente, pequenos ajustes. Pequenos ajustes. É verdade. Porque a gente não tropeça em grandes montanhas, né? Em pedrinha pequenininha. Então, a falta de diálogo também, eu acho que é algo muito importante, que precisa ser ajustado. Com certeza. Uma falta de parceria, muitas vezes, né, entre o casal. Aí um quer uma coisa, nenhum quer abrir mão. E aí acaba virando até uma birra entre o casal. Não conseguem conversar, falar sobre a importância. Às vezes é uma coisa simples, mas importante você falar. Não, e tem um detalhe, porque vamos lá, a gente falou aqui de 3 fatores aí, que armadilhas, talvez, do casamento que pode ser disfuncional. Então, a gente tem ali a questão da prioridade, que pode estar equivocada. Tem a questão também dos papéis invertidos. E tem a questão da comunicação. Mas tem um detalhe, daqui a pouco, assim, estamos no momento focados na carreira, por exemplo.
Mas se tem uma combinação e um combinado, tudo bem. Isso tudo aí. certo. É um período. Isso aí. Planejamento. Um planejamento. Ó, talvez a gente vai ter menos tempo pra sair, menos tempo pra descansar, porque a gente vai focar aqui um período e tal. Mas daí é a comunicação. Comunicação. Então não tem problema em chave. alguns momentos, isso aí. talvez a ordem mudar um pouquinho, exceto Deus, família, mas assim, vou focar mais no Sim. trabalho e talvez não vou ter tempo de qualidade de viajar, ou porque estamos economizando. Se tem um combinado, É o isso. combinado e a comunicação. Então, certeza. é como a gente falou, não tem uma receita de bolo pra cá, mas existem alguns fatores fundamentais que precisam ser olhar pra Exato, isso. Muito bom. Muito Eu bom. acho que o principal dessa ordem de prioridades é assim que eu vejo é a questão de Deus e igreja, sabe? Porque eu vejo muitas. Eu vou dar o meu exemplo, tá? Muitas vezes, isso há anos atrás, quando eu ainda não conhecia sobre isso. Eu deixei de ir aniversários, formaturas, casamentos, porque me convidavam e eu tinha alguma coisa na igreja. Daí eu dizia assim, não, Deus em primeiro lugar. Mas e quem disse confunde, que isso né? é Deus em primeiro lugar? Né? Deus em primeiro lugar é ter intimidade, fechar a porta do quarto, orar, verdade. buscar. É importante na igreja, com certeza, é importante servir a Deus, mas há uma diferença, né? Claro, exatamente. Isso é bem Perfeito. importante falar. Muito bom, muito bom. E aí, o que seria uma mulher sábia edificar a casa? Sábia. Eu acho que sabedoria, né? Nós temos muito conhecimento, né? Às vezes buscamos o conhecimento, mas a sabedoria vem de Deus. Então, uma mulher sábia é aquela temente a Deus, que busca e coloca na prática aquilo que aprendeu. Porque muitas das vezes estão anos na igreja, leram muitos livros, têm o conhecimento, mas falta a sabedoria. Aplicação. Aplicação, sabe? De porque o acho que fruto do Espírito. A edificação é isso, né? Essa construção, né? Então fala de fazer, né? Não é, ela não é pronta. Não. A mulher sábia edifica a casa. Opa, e é uma ação, uma atitude. Isso. Então busca a sabedoria para edificação, que é o que a gente está falando aqui, colocar todos esses conceitos na prática, na minha realidade de vida, né? Ô, Sai, agora enquanto tu falava em construção, também me veio à mente assim, né? O processo. Porque construção também fala de algo que está sendo formado. Então, quanto mais... Eu não sei quantos anos vocês têm de casamento. Quantos Eu tenho anos? 10. 10? Eu tenho 13. 13 anos de casada? 11 anos. Ai, 13 ai. de relacionamento, Tem que calcular. 11 de casada. Eu tenho 12. Então, mais ou menos casei todo em mundo... 2012. Eu 2011... 14. Olha aí, ó, nós estamos tudo. Ah, Então, estamos todo tudo mundo, mais ou menos a mesma média aí de tempo. Se a gente for conversar, o casamento, a gente vai aprendendo? É ou não é? A gente certeza. vai Pra colocando sempre. outros tijolinhos. Então, a gente está no início de 2024 e eu já aprendi coisas nesse ano, né? Que eu já também. fizeram colocar um tijolinho a mais no casamento. Tá ficando melhor, tá ficando mais fácil, tá ficando mais gostoso. Então, isso me trouxe assim a mente agora, essa construção. Então, essa mulher que está nos bom. acompanhando, ela pode entender também que isso aqui é mais um tijolinho. Isso. É mais um tijolinho Exatamente. para essa edificação. A gente está levantando uma família, construindo uma casa. E vai ser assim até o final da vida, né? Lê tem uma frase do pastor Josué Gonçalves que eu gosto muito, que ele diz assim, ó, casamento é uma escola, onde os dois se matriculam para aprender a ser o que nunca foram antes. Uau. Então, acho muito importante isso daqui, né? Porque é uma escola e vai ser para sempre. Tu vai aprender. Tu era de um jeito, tu veio de uma família e ele de outra. Totalmente diferente, muitas vezes, a maioria das vezes. E tu vai ter que aprender com ele. Eu, por exemplo, nunca fui casada antes. Meu primeiro casamento. Vocês, eu acredito que também, né? Também. Primeiro casamento. Então, nós estamos aprendendo com quem? Exatamente. Na prática. Na prática. É isso Porque aí. a teoria tem muita coisa. Mas Não. como tu falou, não é uma receita de bolo, Não, né? e se encaixa, tu vai trazer tuas experiências dentro desses 4 pilares aí, eu vou trazer a minha, a Lê vai trazer a dela. E assim, já teve transformação no casamento. É. Nesses anos que a gente tá de Com casada certeza. aqui, certeza. já teve coisas que a gente errou, Com certeza. já teve papéis que a gente não cumpriu. Eu falo por mim, mas imagino que aqui na mesa Com a gente tá aqui certeza. aprendendo. Certeza. Então Com talvez certeza. a mulher tá no assim, nossa, elas falam tão, parece tão perfeito que elas estão falando, tão simplesmente excelente, mas a gente tá ali, ó, na construção.
na construção, aprendendo, sendo corrigida, tendo que ceder, renunciar. E é legal até porque, com certeza, tem pessoas nos assistindo que já tem 20 anos de casado, 30 anos, 40 anos de casado, 50 anos de casado. E poderia estar aqui falando exatamente a mesma coisa. Olha, eu tô aprendendo. É verdade. Cada momento, né? Eu tô aprendendo. Casamento é transformação. Tanto que o primeiro milagre de Jesus, onde é que foi? Num casamento, né? Onde ele transformou a água em vinho. Então, casamento é transformação. Todos os dias olhar para dentro de si e ver, preciso melhorar. Também, com base nessa palavra, uma vez eu ouvi o Gui ministrando sobre isso e eu nunca mais me esqueci. Tem a ver também com umas surpresas, e nem sempre surpresas boas. Como naquele casamento que Jesus estava, faltou vinho. Não era algo esperado, não era algo bom. Era ruim, era horrível, ia ser uma vergonha para aquela família, para a cultura daquela época. Era algo que ia ficar marcado para sempre. Mas Jesus estava naquele casamento. E aí... E porque ele foi convidado. Porque ele foi convidado, exatamente. E houve a transformação, houve milagre. Então, no casamento, se a gente pudesse, né, tivesse tempo aqui para compartilhar, nós teríamos tantas experiências de surpresas boas e surpresas ruins, né? Aqueles momentos assim, meu Deus, né? Que difícil, assim, Sim, né? Viver isso. Eu mesma, né? Você sabe que eu passei por um câncer, né? Eu tive linfoma de Hodgkin. Então, foi algo terrível. Sabemos que, infelizmente, muitos maridos nessa hora fogem, né? Vão embora, abandonam suas esposas. E eu só posso glorificar a Deus pelo meu marido, né? Porque ele estava comigo todo o tempo. Não foi fácil. Não foi fácil permanecer em Deus. Ter que ainda fazer, né, as tarefas, cuidar. Mas Deus me fortaleceu. E eu lembro que as pessoas chegavam para mim e falavam, puxa, como tu é forte. E eu dizia, eu não sou forte. Eu sou fraca. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Uau, é isso. Nossa, muito bom. E é importante a gente trazer esse assunto que tu trouxe, que compartilhou, porque vai vir os tempos difíceis. Vai vir as vacas magras. E aí... Por isso que tem aquele juramento, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, é o poder da aliança. No nosso curso de casados, né? Nós falamos sobre o valor da aliança, o poder da aliança. Porque é isso. É difícil, tem a parte difícil na doença, mas tem a parte da saúde. Né? É o poder da aliança. Nos guarda e nos responsabiliza. Mas é o poder da aliança que a gente precisa valorizar. Então, por isso que o casamento, na visão bíblica, ele é tão gostoso de ser vivido. Porque, sim, a gente vai passar a vida a dois, a gente vai passar perrengue, a gente vai passar momento difícil, mas a gente vai passar muita alegria. A palavra diz, é melhor serem dois do que um. Exatamente. Porque se um cair, vai ter o outro para levantar. Não, e Deus é tão maravilhoso que Ele dá o poder da gente escolher. Então, você que está nos assistindo, você que escolheu, entendeu? Então, assim, você escolheu. Então, agora administra e peça sabedoria a Deus. Isso é tão importante, né? A casamento gente é entender indissolúvel, né? Até que a morte separe. Isso é bem importante. É um mandamento de Deus. É um mandamento que a gente precisa valorizar e resgatar. A gente até falou aqui num episódio, que eu não sei agora se já foi publicado ou não. Mas a gente falou sobre isso. A gente vive numa época, num tempo, em que as pessoas estão em busca da felicidade de uma forma, assim, que é como se isso fosse a coisa mais importante. E aí quebram princípios, vão contra a palavra de Deus. Isso vai ter consequência. E a consequência, ela não é boa. Não, porque a felicidade é a curto prazo, né? Essa felicidade. É porque, na verdade, assim, a gente romantiza muito. Olha as redes sociais. Desde pequena, né? Brincando com boneca. Olhando esses desenhos da Disney. Isso, a gente romantiza. Só que não é tão romântico assim na prática. A gente viu que tem a dificuldade, tem uns momentos muito bons, tem os filhos que chegam, eu acredito que deve ser uma alegria, né? Completa, né? A família. Mas vamos olhar para a verdade. A realidade Exatamente. E quando nós casamos, nós não casamos para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. E se cada um pensar assim, consequentemente, nós seremos felizes também, né? É verdade. Mas nós vamos casar para fazer o outro feliz. Nesse caso, aceitamos viagens, presentes, queremos. Linguagem do amor. Nesse caso, homens, afirmação. Maridos que nos assistem. E aí, ó, a importância, a Ali falou aqui, né, linguagem de amor, é importante conhecer o outro, sabe? Se dedicar a entender o que o outro gosta. Imagina assim, o meu marido
marido não, sei lá, não gosta não gosta muito de aipim, ou mandioca, né? Qualquer parte, macaxeira. Bota onde é que você tá aí pra você entender do que a gente tá falando. Aí, se eu não conheço ele, quero fazer uma noite especial, quero fazer algo que agrade ele, eu vou fazer justamente isso. E eu percebo que é uma coisa tão boba isso que eu tô falando, mas é real. É real. O casal não se conhece, sabe? Não tira tempo pra ouvir, pra conversar. Aí a esposa... Aí vem a comunicação, né? De novo, né? Exatamente. E a dedicação do casamento, a e tem vontade de conhecer o outro. Às vezes a gente quer que o outro adivinhe, entendeu? Tipo assim, sim. então ele não quer falar, Mulher né? tem que, isso, né? Eu tô com uma vontade de comer alguma coisa, mas não sei o quê. Exato. E daí quer que o outro saiba. E quer Tipo, que o nem a outro gente sabe. Tipo assim. Exatamente. Então, o casamento é uma bênção. Eu sempre... eu sou muito suspeita a falar, mas eu amo a vida de casado. Eu amo a vida de casado. É uma coisa que realmente... Eu sempre gostei. Eu casei relativamente cedo, tinha 20 anos, mas a gente passou aí por tantos desafios e é tudo tão gostoso, né? A gente brinca lá em casa que a gente já viveu na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Na pobreza tá faltando a riqueza. Tá chegando! A gente brinca, né? Vamos viver a riqueza agora junto também. E eu creio que vamos viver mesmo, em nome de Jesus. Aleluia. E é tão gostoso a gente poder, sabe, desfrutar verdade. das coisas, saber que tem o tempo difícil, tem os desafios. A gente olha pra trás e pensa em alguns momentos, meu Deus, como é que a gente conseguiu passar por aquilo, né? Logo no início, aqueles desafios do casamento. Melhor ser dois do que um. Então, nesse exatamente. momento, é isso que a Bíblia quer dizer, né? Isso mesmo. E um acordo que eu percebo, assim, que os casais precisam fazer é o acordo, assim, de que divórcio não é opção. Isso. No momento que a gente faz isso, no momento que a gente toma essa decisão, olha, divórcio não é opção, qual que é a opção que é a única opção, então? Resolver. E aí o nosso cérebro também começa a trabalhar não na busca da fuga, mas na busca da resolução. Da solução. E a gente começa a agir de forma diferente E também. tem muitas pessoas que têm vergonha de procurar ajuda, É né? verdade. E o que a palavra de Deus diz, né? Quando nós pecamos, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. E quando nós queremos ser curados, nós devemos confessar para alguém, né? Então, buscar a ajuda de uma liderança, né? Ser uma terapia de casais. Exatamente. Isso. Né? Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então não adianta só espiritualizar tudo. Exatamente. Tudo é o Só diabo, sabe? Vou orar. Não, Às imagina. vezes está ensinando isso. coisa pro diabo. Que o diabo nem sabia. E tá botando a culpa no diabo. Né? É bem importante, né, essa ajuda profissional. Né? Às vezes de um psicólogo, de realmente de fazer uma terapia Verdade, de casal, com certeza. sentar à frente do psicólogo e ouvir. É muito bom. E ter alguém para te dizer, tu que tá errado. É por isso que a gente não gosta, né? Quando a gente chega lá falando mal do marido, quer que a concorde. Não, é errado é tu. Como assim? Mas, sabe, eu fiz a cadeira de psicologia sistêmica recentemente. Eu me apaixonei pela disciplina. Então, para a família, é a melhor linha, né, de terapia, é a psicologia sistêmica. Porque ela conhece os sistemas que nós estamos inseridos, né? E a família é um sistema. É um sistema de pessoas, de culturas, enfim. Então, é muito legal, porque daí ela vai trazer essa clareza de papéis. Vai entender que legal. às vezes é pequenos ajustes. Então, procure ajuda. E a Ale tá aí também, né? Lá na igreja, os ministérios aí que a gente leu. Exatamente. Isso demais. E é Isso é bem aberto, né? importante. Não somente para quem é da Aberto Lagoinha. e gratuito. Isso. Olha aí. Vamos lá, vamos. Bora buscar ajuda, né? Não dá pra ficar sofrendo, achando que é isso mesmo. E achando que sem o desfrutar tempo da vai vida. resolver, porque o tempo não vai resolver. É verdade. Não resolve. É verdade. Deixa acontecer naturalmente. Não, vai ficar uma Vai bola piorar. de neve e o boleto vai chegar com juros. Isso Aproveite, é o perigo. né, que nós estamos agora no início de 2024 e procure ajuda. Não deixe para amanhã. Assim, sem ter vergonha, né? Vergonha é passar uma vida em branco, uma vida sem conseguir ajustar, sem conseguir viver o plano de Deus, o propósito de Deus, né? A gente não tá aqui com uma falsa ideia de que o casamento cristão, ele não tem problema algum, né? Imagina. Não é sobre isso. Até porque a Bíblia diz que no mundo passaríamos por aflições. Isso é no Exatamente. casamento também, né? Faz parte. Eu já fiz o curso, eu quero fazer de novo. E estamos fazendo outro aí pela Bíblia de casamento.
terapia de casal, tudo isso é maravilhoso. Tudo A isso gente é tem que estar maravilhoso. sempre aperfeiçoando, né? Nosso tempo tá, assim, lá na frente. Mas temos uma pergunta-chave? Mas tem uma outra pergunta também que eu acho que vou tentar fazer meio junto, assim. A nossa pergunta final é sempre o que é uma mulher simplesmente excelente para você, mas eu vou perguntar assim, o que é uma esposa, então? Uma esposa simplesmente excelente. Certo. Uma esposa que sabe que não é perfeita, Uau. mas que busca se aperfeiçoar todos os dias baseadas na palavra de Deus. Uau. Eu acho Sensacional! Meu Deus! Isso é, né? Então, nós Show. sabemos que não somos perfeitas, mas precisamos buscar esse aperfeiçoamento, né? Olhar para dentro de si e, às vezes, a gente não consegue se enxergar. Então, é isso, procurar ajuda, olhar e orar e dizer, Espírito Santo, me mostra, esquadrinha meu coração, tem algum caminho mal? Me mostra, eu quero ser melhor. Muito Então, bom. a gente precisa querer, Sá, né? enquanto eu estava ouvindo aqui, eu senti algo no meu coração. O que tu acha da gente fazer uma oração agora no final? Porque talvez tenha alguma mulher nos acompanhando que está vivendo um momento muito difícil no casamento, ou alguém que estava até desiludido já, pensando assim, não tem mais o que fazer, ou alguém está até com o papel verdade. assinado Já tá com um dia marcado pra ir lá, né? para ir lá. E o nosso divorciar. Deus é o Deus que restaura famílias. Amém, Quantos glória a testemunhos a Deus. gente conhece de Em nome pessoas de que Jesus. estavam já divorciadas e o Senhor restaurou esse casamento? Pode fazer essa oração pra gente? Claro, com certeza. Deixa eu aproveitar e só contar uma coisa rapidamente sobre a questão do divórcio. Casamento é uma aliança, né? Então, é uma aliança que não pode ser dissolvida. E tem um casal, claro, não vou citar nomes na nossa igreja, que eles haviam casado, feito essa aliança. Por alguns motivos, faz muitos anos isso, eles se divorciaram. Depois ela casou com uma outra pessoa. E nós não abençoamos segundo o casamento em alguns casos, né? Somente o padrão bíblico. Nesse caso, nós não poderíamos abençoar o casamento, mas ela casou no civil. Aconteceu que eles acabaram se divorciando. Ela retornou para o primeiro casamento e nós realizamos esse casamento faz alguns meses. Uau. A maior prova que aquela aliança que foi feita lá atrás era a aliança que tinha sido instituída Nossa, por que Deus. Muito bom, forte demais. Foi muito lindo. Muito lindo. Mas vamos Eu tenho uma coisa aqui que me surgiu agora. Olha, vamos lá. Espírito Santo, Sabe tem o que que é? liberdade. Nós estamos aqui falando de esposa e tal, mas queremos agradecer os nossos maridos. É verdade, eles são SE. Estão tudo por aí meio perdidos, nos esperando. Mas se a gente tá aqui falando, né? E eles vão verdade. validar que a gente tá falando a verdade. É verdade. Curte e comenta. Maridos, deixem um comentário de vocês aí. Muito bom, Amém. muito bom. Então, tá Ora bom. pra gente, então. Vamos Ora orar. com a gente. Vamos lá. Amém. Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer, Pai. Agradecer por esse tempo, um tempo de aprendizado, Senhor. Um tempo, Pai, que estamos buscando a sabedoria que vem do alto, Pai. Conhecimento nós temos. Conhecimento através da Tua palavra, através de cursos, do culto, através desse podcast. Mas nós queremos agora a Tua sabedoria, Amém. Pai. Glória a Deus. Nos ensina, Senhor. Esquadrinha o nosso coração, Pai. Coloca ele em quadradinhos. Se tem algum caminho mal, alguma atitude má, algo que temos feito que não tem te agradado, Pai, e que tem destruído o nosso casamento, Senhor. Nos ensina, Senhor, a sermos melhores, sermos as esposas que edificam o seu lar. Amém. Aquelas mulheres que talvez já estão com o casamento destruído, talvez até já se divorciaram, Senhor. Restaura essa aliança, Amém. Pai, conforme esse testemunho que eu contei agora há pouco, Pai. O Senhor pode fazer Amém. todas as Glória a coisas, Deus. porque o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor prometeu que essa é uma aliança até que a morte separe, o Senhor cumpre, Deus. Mas Amém. depende de nós, depende do nosso posicionamento. Então nos ajuda, Senhor, nos capacita a termos, Senhor, essas qualidades da mulher sábia que edifica o seu lar, da esposa Amém. segundo o teu coração, Amém. segundo a tua vontade, Pai. Que ninguém, Senhor, venha se entristecer, Pai, com essa live, mas que venha entender que amadurecer muitas vezes dói, Senhor. Crescer dói, crescer não é fácil. E nós não estamos aqui, Senhor, para governar a casa de ninguém. Nós estamos Verdade. aqui para orientar, Senhor, para ajudar, porque nós cremos no teu poder. Amém. E aquelas mulheres, Senhor, que ainda não têm o seu marido,
que o Senhor possa enviar um homem Amém. Glória abençoado, a Senhor, Deus. com todas as Amém. características de um homem de Deus, Pai. Amém. E que todas nós venhamos a fazer o nosso marido feliz. Amém. E, consequentemente, também seremos felizes, Senhor. Amém. Obrigada, Senhor, por essa live. Obrigada pela vida dessas mulheres, Amém. Senhor, maravilhosas. Glória a Deus. Essas pastoras, Amém. Senhor. Glória a E que Deus. cada vez mais cresça, Senhor, simplesmente excelente. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aí, ó, mais um tijolinho na edificação desse lar, dessa casa. Glória a Em nome Deus. de Jesus. Ali, muito obrigada pela tua presença, o compartilhar daquilo que Deus tem te ensinado, pelos testemunhos. E nós gostaríamos que tu deixasse aí tua rede social, o pessoal te acompanhar também. Amém. Ai, eu que agradeço. Estou muito feliz de participar com vocês. E vamos lá, né? Bora. Vamos juntas seguindo essa missão aí de Amém. auxiliadoras, ajudadoras. Amém. E o meu Instagram é Psicanalista Cristã. Olha aí, Então, bora entra aí. acompanhar. Isso aí, acompanha ali que eu tô aqui pra ajudar, pra somar na sua vida. Ai, bom Amém. demais. Muito o Instagram bom. do Simplesmente Excelente, @Simplesmente Excelente. Nós estamos também no Spotify e no YouTube. Lembrando que nós temos um e-book que se chama O Manual da Mulher Simplesmente Uau. Excelente. Vai te ajudar muito, não tem dúvida disso. Aqui embaixo tem o link para você acessar, adquirir o seu e-book também e se tornar cada vez mais parecida com Cristo, olhando então para esses pontos que a gente traz aqui de alerta. Tenho certeza que vai te ajudar, vai te tornar uma mulher cada vez mais excelente na sua vida aí. O meu Instagram pessoal é @souLeticiaSoares. @Sabrina Everlin. E fica o nosso tchau na câmera do meio. Deus te abençoe. Beijo, meninas. Beijo.